1 João capítulo 1, nós já fizemos a introdução desse livro, dessa epístola, né? E hoje nós vamos então começar a estudar esse texto. Diz assim os versos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, nós temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, Pai de amor, Espírito de consolação e de edificação, suplicamos a graça do Senhor nesse momento, pelos méritos de Cristo. Fale conosco, Senhor. Nos ensine, nos edifique, ó Deus, e nos ajude a aprender mais para melhor te servirmos e para melhor amarmos uns aos outros, mostrando assim o Evangelho para a nossa cidade, ou para onde o Senhor nos levar e colocar as plantas dos nossos pés, que ali te honremos, de fato e de verdade. Assim oramos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus não abandona os seus. Deus não abandona o seu povo em momento algum. A igreja ali na região de Éfeso estava sendo atacada por heresias, falsos ensinamentos, perseguidos por causa da fé, e por isso estavam sendo mortos ou expulsos de suas casas, como tinham acompanhado de ver Jerusalém, por meio dela, então veio a dispersão, quando perseguindo o Evangelho, as igrejas, os irmãos fugiam. Nesse momento, então, Deus levanta o apóstolo e traz alegria para a igreja. O objetivo, é claro, a comunhão, a edificação, sobretudo a glória do Senhor. A mensagem central do Evangelho é Deus entre os homens. Vida que resplandece na morte. A vida que se manifestou. E aí, diante de todo o falso ensinamento que eles estão recebendo, Deus então manda, por meio do seu servo, a reafirmação da mensagem de Cristo, do Evangelho, do amor de Deus. João viu, João ouviu, João tocou em Cristo. Por Cristo, João e os demais apóstolos foram autorizados pelo Espírito Santo, revestidos de poder para falar, pregar, assim, anunciar as boas novas a um perdido pecador ou aos perdidos pecadores, e agora alimentar esses que outrora estavam mortos, mas agora vivem, alimentá-los por meio da graça, da operação do Espírito. Esses mesmos que estavam agora sendo devastados por causa dos ensinamentos errados, estavam sendo trazidos a eles sobre Cristo e sobre a fé. Como é bom ter autoridade para falar algo. Como é bom ter base, como é bom ter fundamentação, como é bom ter solidez no que defende. E isso com modéstia, com simplicidade, não com arrogância ou presunção, mas para o bem do outro. Essas são as palavras que precisamos hoje, diante de tantas lutas que nós temos enfrentado como igreja, como povo de Deus. Esse é um momento muito propício para você, crente velho, reafirmar o ensino do Evangelho, para você, crente novo, ouvir, quem sabe reafirmar ou aprender mais acerca desse Cristo.
E de repente, quem sabe é você que não é crente, saber mais uma vez acerca desse Cristo, pois são as palavras que te salvarão, ou são as mesmas palavras que te condenarão, te tornando indesculpável. Ao lermos e estudarmos as Escrituras, as quais Deus nos deu, suas palavras, para a alegria e edificação do seu povo, que são palavras de vida. Vamos então olhar para esse texto, e aqui nós podemos dividi-lo em duas partes, e aqui eu não sugiro um tema próprio, mas nós podemos ver nesse início, nessa abertura da epístola, a mensagem e o motivo da epístola. A mensagem e o motivo da epístola. Versos 1 e 2. Vimos, ouvimos e tocamos em Cristo. João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e aí abre-se um parênteses, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A mensagem do Evangelho são palavras de vida. A mensagem dos apóstolos é Cristo e este crucificado. Essa deve ser a mensagem do pastor, essa deve ser a mensagem da igreja, essa deve ser a mensagem do evangelismo. Cristo. É isso que nós temos que proclamar. Essas são as palavras que nós temos que proclamar. Essa é a mensagem do Evangelho. Toda a Escritura fala sobre a redenção, sobre o pacto de Deus com os homens, sobre a obra gloriosa da Santíssima Trindade na salvação. Mesmo ao tratarmos, por vezes, de assuntos diversos, esses assuntos devem ser expostos, explicados e aplicados à luz do seu contexto, mas tendo Cristo como alvo da glória. As pregações e a mensagem não devem ser, porque na verdade a pregação não é ideia de homens, mas a explicação. Paulo vai dizer que mesmo que ele, algum dos outros apóstolos ou um anjo venha do céu e pregue um evangelho diferente, seja maldito. A autorização que os apóstolos têm, e a que João está fazendo uso, é aquela que veio do Senhor para a sua igreja. Não é o que vem na cabeça do apóstolo, não é o que aparece do sobrenatural, mas é o que Deus nos deixou como revelação. João diz, é isso que nós proclamamos. E aqui ele está se referindo a ele e aos demais apóstolos, ou a ele e aos pregadores do evangelho, diz, nós pregamos as palavras de vida. E ele vai dizer isso, o que desde o princípio. Então, ele está tratando desde o começo. E aí nós podemos olhar, olhando para o evangelho que ele escreve, lembrar que lá ele disse, desde o princípio. E ele vai dizer, o verbo estava com Deus, no princípio. E remete-nos para Gênesis 1. São palavras paralelas, que ele vai lembrar quando Gênesis 1 vai dizer, no princípio Deus. Então, Deus criou no princípio. João vai dizer, aqui estamos novamente diante do eterno Deus, que no princípio. E ele vai mostrar a subsistência de Jesus Cristo. Combatendo os hereges, combatendo os gnósticos, combatendo os falsos profetas e pregadores naqueles dias. João defende o Filho unigênito do Pai, a mensagem do Evangelho, e eles fazem isso com propriedade. Volte comigo lá para os Evangelhos, abra por favor primeiro em Lucas, deixe marcado aí primeiro João, e por favor venha comigo a Lucas, capítulo 1, veja o que o Espírito Santo, falando por meio de Lucas, relata. E o que é que Lucas fala acerca dos apóstolos, sendo que ele mesmo não foi apóstolo? Mas o que é que ele pôde narrar escrevendo a Teófilo? Ele diz assim, Lucas 1, verso 1 e 2. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Agora o 3 e 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, ele está dizendo, verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio, ou seja, o que a gente ouviu dos apóstolos, eu quero escrever para você, ó excelente Teófilo, ó excelentíssimo Senhor, eu quero narrar para você, e para que você tenha certeza que o que você está ouvindo é verdade. E o que foi que eu ouvi deles? E então Lucas vai começar a narrar. O médico vai começar a escrever e a narrar. Vá comigo agora a João, evangelho que João escreve, não a carta, mas ao evangelho. Capítulo 15. Então, Lucas diz o que eles começaram a narrar. Eu estou mandando para você, para o senhor, o que eu ouvi deles, para que o senhor testifique e veja que é verdade o que o senhor já tem aprendido. Olha o que João escreve. João 15, acerca, e Cristo vai dizer isso. Verso 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, agora veja, vier o Consolador, e aí seria uma tradução mais prática, o edificador, porque veja o contexto. Quando, porém, vier o edificador, o ensinador, o revelador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o que João está dizendo lá na sua carta? Lucas remete, os evangelistas remetem, João escreve, o que Cristo diz. O Espírito vai fazer vocês testificarem, entenderem. Vocês estão comigo desde o princípio. Agora vá lá para o finalzinho. Volte para 1 João. E aí em 1 João volte apenas aí uma página. 2 Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Mas de minha parte esforcei-me diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando a glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então perceba que aquilo que João está narrando, aqui na primeira carta, é o mesmo que todos os apóstolos testificam. Mas por que essa ênfase? Por que esse relato? Por que esse detalhe? E aí quando você lê o primeiro versículo, parece algo redundante. O que temos ouvido e o que temos visto com os olhos, não se vê com o olho? Por que ele vai enfatizar o que vemos com os olhos? Aí diz, o que nossas mãos apalparam, 3 sentidos do corpo humano. Ouvir, ver e tocar. João está tratando com essas questões, e aqui não é redundante, mesmo ele repetindo palavras, porque logicamente só se vê com os olhos. Ele está dizendo o seguinte, ele realmente esteve aqui. Porque você pode chegar e dizer, você conhece o prefeito? Conheço. Você ouviu falar dele, mas você não o viu. Você já ouviu a voz dele, você de repente estava em algum lugar e você ouviu discursar. Você conhece Beltrano? Conheço.
Como é que ele é? Não, ele tem uma pele crespa. Você já tocou nele? Não, mas pelo que eu vi, parece que a pele é enrugada, ele já tem uma idade avançada. João está tratando aqui com o sensitivo. Ele diz, eu ouvi as palavras dele, nós ouvimos, nós enxergamos ele, nós tocamos nele. Não foi uma aparição, não foi uma teofania e a gente ouvia uma voz, nós ouvimos. O que João dá de ênfase, o que João apresenta aqui, é a ênfase da humanidade de Cristo. É a ênfase do Emanuel, Deus encarnado, ele esteve aqui. Nós estávamos com ele. Quem está tratando aqui para vocês, igreja, não é qualquer um. Eu estou dizendo a vocês, eu que estive com ele. Aí Pedro diz, né, e podemos pegar na mesma temática, nós não falamos como muitos que estão inventando algo tão engenhoso. Algo tão engenhoso, bem inventado pela mente humana, quando você coloca uma roupagem de espiritual. Então você viu, a pessoa viu uma luz brilhante que resplandecia, que saía raios. Ele diz, nós não estamos nos pautando em falsas visões ou mentira. Nós estamos falando do que esses olhos e esses ouvidos viram e essas mãos apalparam. Temos, irmãos, olhado para isso. O relato do testemunho dos apóstolos é para fazer calar os inimigos do Evangelho. A pregação da igreja nos nossos dias é para, da mesma forma, nós fazermos calar os inimigos do Evangelho que têm se levantado todos os dias com fúria, com astúcia, inventando um outro evangelho, inventando uma outra mensagem. O que Paulo vai dizer, isso é maldito, isso é maldição. Não acha base bíblica, não tem base bíblica, é maldição, é maldito. E ele vai dizer, nós vimos, não pegando, né, as datas comerciais, mas nós temos acompanhado o que o ímpio tem feito, até agora, né, com o próprio Natal, vamos usar o termo, com os cultos, não só fechando igreja, mas o arroubo deles, a mensagem deles é ódio a Cristo. Ao cúmulo de cidades ou centros de educação tirarem a distinção histórica de antes de Cristo, ano de Deus ou depois de Cristo, ódio a Cristo. Ódio ao Evangelho que está sendo desmascarado, eles estão claramente mostrando as caras e as suas garras. Mostrando o seu ódio ao Evangelho. Cristo alertou os seus discípulos. Nós não podemos, irmãos, e aqui eu repito, eu não estou me apegando a datas religiosas, mas nós não podemos ficar calados diante do ódio ao Senhor. Porque é um ódio à igreja. O salmista vai dizer no Salmo 139, os teus inimigos são meus inimigos de fato. Eles odeiam a Cristo, então eles vão perseguir a igreja, eles blasfemam do Senhor, eles pecam de forma tão leviana contra o Senhor todos os dias. Os mesmos que cobram respeito, não respeitam. Os mesmos que cobram tolerância, não toleram. E diga-se de passagem, eles não toleram aqueles que se levantam por ordem de Deus, a igreja, para amar e respeitar a cada um na sua individualidade. Com tanta sinceridade que podemos olhar nos olhos e dizer, você está errado. E não porque queremos dizê-lo tão somente, mas porque o Senhor Deus diz, você está errado. E dizer que ele está errado é ódio, dizer que ele está errado é pregar a guerra. Não. Pelo contrário, é dizer para eles que há uma esperança. É dizer para eles que há uma saída, e essa se chama Cristo, se chama Evangelho, tão somente. Nós toleramos as suas decisões. Nós respeitamos as suas decisões. Eu não vou julgar que você não tenha crentes intolerantes. Eu não vou dizer que nós não temos servos de Deus que passam dos limites. Mas a igreja, as escrituras nunca nos ensinou a matá-los, a destruir vidas, mas nos manda falar a verdade.
nos manda apontar o pecado e dizer: o Senhor não se agrada. Vocês estão provocando a ira de Deus. E isso, irmãos, em questões relacionadas à vida. Homossexualismo, adultério, feminismo, machismo, aborto, tanta coisa ruim, roubos, tudo que é pecado, tudo que a Bíblia condena, nós dizemos é pecado. Mas nós não ensinamos, a Bíblia não nos ensina uma guerra. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. E o que é que eles fazem com o Evangelho? Porque Deus os reprovou de tal maneira, eles se levantam para blasfemar e para zombar do Evangelho e para destruir as igrejas. Eles se levantam para destruir aqueles que foram enviados por Deus para dizer: o Senhor está pronto a te perdoar. Arrependa-se. Abandone os seus prazeres carnais. Abandone os seus vícios. Abandone o seu Deus. Só há um único Senhor. A igreja, ela se perdeu no curso da história. Ela infantizou, não sei nem se essa palavra existe. Ela infantizou a igreja, a Jesus Cristo, por causa de uma manjedoura. Estamos chegando às datas, quando todo mundo vai se falar de um menino, de uma manjedoura. Quando isso se torna centro de igrejas, centro de luzes, de palcos. E essa infantilização e essa descaracterização do Evangelho trouxe para o Evangelho tragédias. Distanciou o Evangelho, distanciou a igreja das Escrituras. Nós não negamos o nascimento de Cristo, nós não negamos a criança, nós não negamos o seu nascimento. Mas nós não ficamos atrelados e presos ao tempo. Nós não podemos olhar para o menino Jesus hoje, isso é aberração. Isso é abominável. Porque ele é um homem, e diz as Escrituras, um homem de dores. Leão da tribo de Judá. Ele não é mais um menino de manjedoura. Ele não é mais um menino no colo de uma virgem. Ele teve essa fase, sua mãe deixou de ser virgem, ela teve outros filhos. A igreja foi infantilizada. O Evangelho foi infantilizado. A igreja se perdeu e nós precisamos resgatar e dizer: é assim que diz. Os apóstolos viram, ouviram, conviveram com ele, andaram com o Senhor. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. João diz: essa é a vida que alegra o redimido. Ele diz: Cristo é eterno. Como ficar preso a uma data, como ficar preso a uma época. Ele é eterno. E a vida se manifestou, de João, verso 2. E a vida se manifestou. Ora, irmãos, o invisível se tornou visível. O intocável se deixou ser tocado. O eterno assumiu forma humana. Morreu na cruz. Esteve entre eles. Esteve entre nós, os homens. Esse é o Evangelho que nós temos que contar para os nossos filhos. Não negar que ele nasceu. Ele foi uma criança, sim. E desde criança ele foi adorado, isso é fato, está registrado nas Escrituras. Mas ele cresceu. É como aquela mãe saudosa que olha para o filho barbado e diz: meu menininho. Queremos fazer a mesma coisa com Cristo. E até nos esquecendo quem ele é. Meu Senhor. O meu Senhor, o meu Rei. Ele diz em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. João diz, e a vida, verso 2, e a vida se manifestou. Irmãos, que fabuloso.
Ele se fez carne, ele foi manifestado entre homens, e João tem propriedade, João tocou nele. Não era um espírito, como a gente viu na semana passada, né? No sermão passado, não era um espírito que ficava vagando, um fantasma que possuía um corpo. Não, ele tem o próprio corpo. Ele assumiu forma humana. Ele se manifestou a nós. E aqui é maravilhoso. Vá comigo novamente a Lucas, agora no capítulo 24. É fabuloso e fantástico quando nós podemos ver os discípulos. Mesmo na história, né, quando pegavam ele ainda um bebê e diz, vejo meu Salvador. Quando Simão o pegou nos braços, diz, pode levar o teu servo, Senhor. Ele tocou em Cristo, ainda um infante. Mas ele já sabia que era seu Senhor. Imagina a alegria de Maria com tê-lo em seus braços. Mas Cristo vai dizer mais à frente, mais bem-aventurado é aquele que faz a vontade do meu Pai. Mostrando claramente onde é que está o princípio, onde é que está a norma, a regra. Não é ficar parado na história, mas olhar para aquele que é o Senhor da história. Os discípulos tocavam em Jesus. Momento quando Judas é indicado. Pedro pergunta a João, diz, pergunta a ele quem é o traidor. Diz o texto que João se recosta no peito de Jesus. Ele tocou nele. Ele tinha essa aproximação. Meu Cristo. As mulheres que perdoadas beijavam seus pés, regavam com suas lágrimas, enxugavam com seus cabelos, tocaram nele. Um corpo que não tinha pecado, um homem que não pecou, mas que tinha as marcas do pecado. Por isso sofreu, por isso envelheceu. Aí fascinante. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, agora ressurreto, e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Tocaram em Cristo antes da ressurreição, o corpo humano, que estava sofrendo as consequências do pecado, sem ter cometido pecado algum. Tocaram em Cristo glorificado. Veja que coisa, então João está dizendo, eu tenho propriedade. Não acreditem nesses mentirosos que dizem que ele é um fantasma, que ele é uma aparição, que ele está aqui, que ele está acolá. Não, ele esteve aqui, ele está nos céus hoje. Eu toquei nele antes da sua morte. Quem sabe na sua morte, né, naquele detalhe de carregar o corpo dele até o sepulcro, e podemos afirmar biblicamente, depois da sua ressurreição eu toquei nele. Ele comeu com a gente. Não fiquem ouvindo a mentirosos. João está dizendo, ele vivia eternamente com Deus. Então, o que desde o princípio temos ouvido, o que desde o começo, aí ele diz no verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Aí veja o detalhe, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que é que João está dizendo? Ele existia desde a eternidade. Ele não existiu na encarnação. Ele não tem 2000 anos. Ele não está fazendo aniversário, ele é o eterno. Ele não tem número de dias ou de anos. Ele sempre existiu. E João está dizendo, ele estava com o Pai na eternidade, mas foi manifestado entre nós. Lembrando de João, capítulo 1, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio
Ele esteve aqui, o Emanuel, como diz Mateus 1, Deus conosco. O soberano se fez carne. O imaterial se materializou e veio para perto de nós, manifestando vida. Ele é a fonte de toda a vida. Antes da criação, na criação, Gênesis 1, agora nos evangelhos, na recriação, Ele é o Senhor da vida. A vida procede dele. Mas e o motivo da epístola? Nós podemos ver aqui, ele dando essa introdução, né, e apresentando aqui essa mensagem, essa é a mensagem que pregamos, e ele vai dizer isso, né, porque parece que há um intervalo entre o versículo 1 e 3, porque o versículo 2 está até entre parênteses, como que João dando uma explicação, e aí parece que o raciocínio ele pega do 1 ao 3, então o 1 e o 3 são raciocínio, porque o 2 é uma explicação desse raciocínio. Mas aí agora no 3, ele mostra para nós o motivo. Ele apresenta aqui pelo menos 2 motivos. Diz assim, verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. 2 coisas têm como objetivo a pregação, a comunhão e a alegria. João está dizendo, então, continuando o verso 1, ele vai caminhar aí no começo do verso 3, dizendo, isso que a gente ouviu é o que a gente prega. Isso que a gente viu é o que a gente prega. Isso que a gente tocou. E aí, referindo-se a esse, né? E se referia a isso, não a Cristo como aquilo, mas a Cristo como a mensagem como aquilo, né? Não só a pessoa, mas o que a pessoa pregava. Ele é a mensagem de vida. Então, olhando para Cristo, ele pode dizer, isto que nós anunciamos, isto o quê? Isto Jesus, isto coisa? Não, isto mensagem. Na mensagem nós temos qual é o assunto e quem é que fala. Então ele diz, ele que é vida, traz vida. Então, isto que temos anunciado, o quê? As palavras de vida. Nós temos autoridade para fazer isso. Nós recebemos autoridade, e aí então ele vai usar a palavra, né, que por vezes é tão conhecida de alguns, mas não entendida no seu contexto, que é a palavra koinonia. E aí ele vai dizer isso no verso 3, né, essa palavra comunhão, que quer dizer associação, participação, ter em comum. Isso é koinonia. Uma comunhão na fé com Cristo, andar na luz e no sangue de Jesus Cristo, sendo purificados, sendo libertos de todo domínio de pecado, de todo mal, sendo unidos em Cristo, unidos com o Pai, porque a união com Cristo é a união com o Pai, é a união com o Espírito. Amar a Deus, amar ao próximo, foi assim que Cristo resumiu a lei. Então ele está manifestando vida em nós. Ele está trazendo comunhão, isso é comunhão. Em comum, em associação, participação um com o outro. Tomamos do mesmo cálice, não do mesmo lugar, da mesma unidade, mas do mesmo cálice, do mesmo vinho. Partimos o mesmo pão. Comunhão. Em comum. O cálice que o pastor toma, que os presbíteros tomam, não é diferenciado do cálice que a ovelha toma. O cálice na igreja de Cristo, o cálice que Cristo tomou junto com seus discípulos, foi o mesmo que ele passou para eles. Não tinha uma taça de ouro ou uma taça diferenciada. Isso fazem os mentirosos, os falsos, os anticristos. Não tinha um pão diferente. Partiam o pão, tinham todos em comum. Saindo dessa comunhão da igreja, nós vamos para a nossa casa. E é inviável um evangelho onde um está passando fome enquanto o outro tem fartura. Isso é falta de comunhão. Porque a comunhão do pão e da mesa do Senhor é a mesma que deve estar em nossas mesas. Eu não posso deixar o meu irmão padecer. A comunhão ela não se limita ao dia do culto, mas a partir do culto nós temos uma vida em comum.
A nova aliança no meu sangue, uma aliança onde nós somos chamados irmãos. E o irmão, ele não vai deixar o outro mendigar, ele não vai deixar o outro padecer, mas ele tem em comum. O que a gente faz com nossas doações? Pegamos as roupas rasgadas, os sapatos que não prestam mais, vamos dar para o irmão. Vamos dar para a irmã. Eu não estou dizendo, irmãos, que de repente nossas doações, elas partam de situações como essas. Mas eu estou dizendo que elas só partem de situações como essa. Quem de você comprou 2 camisas pensando no seu irmão porque a outra era para ele? Quem de você comprou 2 sandálias porque a outra seria para sua irmã? Ou você pensou claramente que bom, vou trocar minha sandália, aquela velha eu posso dar para fulano? Porque é assim que nós fazemos as nossas ofertas. E ainda dizemos, temos comunhão. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um falso evangelho. E criamos esse evangelho para os nossos filhos. Capitalistas. Donos das coisas. Tudo para mim. Tudo para mim. E meu filho não pode dar. E o Senhor ensina, melhor é dar do que receber. E ele diz, o Senhor se agrada em quem dá com alegria. O João está dizendo, isso é para que nós tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. Tenhais comunhão conosco. Essa união de Cristo, ela nos une também como irmãos, como família na fé. Koinonia. Amar ao meu próximo. Amar ao meu irmão. Me associar com ele em dor, ou em alegrias, em lágrimas, ou em sorrisos. O poder do Espírito Santo na igreja em Atos diz, e ninguém tinha necessidade, porque eles não consideravam propriamente seu nenhuma das coisas que tinham, porque eles partilhavam uns com os outros. Isso não quer dizer que a gente vai sustentar desempregado, Paulo disse claramente isso, sustentar preguiçoso, perdão. Quem não quer trabalhar, também não coma. Não quer dizer que nós vamos criar bolsas, ajudas e socorro à igreja. As viúvas sejam sustentadas por seus filhos e netos. Mas as que não tiverem condições, seja sustentada pela igreja. Ampare o órfão. Lembrem que vocês foram estrangeiros. E como estrangeiros vocês não tinham o que comer, vocês não tinham casa, e eu dei a vocês comida e casa. Acolham o estrangeiro. Comunhão com o pai e com o seu filho. Esse texto nos faz referência ao filho unigênito, co-igual ao pai. Podemos dizer assim, né? E fico com medo da interpretação, mas podemos dizer, Deus tem um único filho verdadeiro. Deus tem um único filho verdadeiro, Jesus Cristo. Todos nós somos filhos por adoção. Sabe de quem nós éramos filhos? Da ira. Da ira. Efésios capítulo 2. Éramos filhos da ira, mas ele, por seu rico amor, chegou nesse grande orfanato chamado mundo caído e nos tirou para a sua família e disse, você agora é meu. Nos comprou com o sangue do Filho e nos deu a sua herança e diz agora tudo que me pertence, pertence a vocês. Vocês que não tinham nada, vocês que não eram ninguém, vocês agora são meus. Vocês agora têm todo o poder. Cristo diz, todo o poder me foi dado, agora vão debaixo desse poder. Cristo diz a seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E a igreja ela foi revestida pelo Espírito Santo do Senhor. Para testemunhar, para evangelizar, para confortar o doente, o enlutado, para fortalecer o fraco, para fazê-lo levantar,
para repreender o que está errado, para corrigir o erro, mas em amor para darmos as mãos e caminharmos juntos para a glória do Senhor. Diante disso, irmãos, João afirma que negar o filho, e era o que estava acontecendo lá, é negar o pai. E a nossa preocupação nos dias de hoje é que a igreja infantilizada siga as vozes do mundo, siga as vozes do coração e negue ao Cristo bíblico, adorando e servindo como sua própria mente manda. Pontualmente estão negando ao Pai. Passe uma página, nós vamos pregar nesse texto, só para a gente poder fazer menção dele, capítulo 2, versículo 18, aqui da primeira carta. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio. E aqui é uma ênfase, né? É um dos textos que vai dizer que João foi pastor ali. Ele conhece, ele sabe. Ele saiu do nosso meio, ou seja, eu também estava com vocês aí. Então, é uma prova de que João pastoreou eles. Eles saíram do nosso meio, saíram de perto de nós. Entretanto, verso 19, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Senhor, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então perceba como João vai trazer essa comunhão. A comunhão com o Filho é com o Pai. E nós podemos afirmar, ele não está tratando aqui, mas entendemos à luz da Escritura, com o Espírito. Nós temos comunhão com a Trindade Santíssima. Essa comunhão foi nos trazida pela obra do Senhor Jesus. E não esqueçam de que isso é fruto do amor do Pai. Cristo diz isso em João 3, porque o Pai amou vocês de tal maneira. Eu vim porque eu amo vocês, mas eu vim porque Ele amou vocês, porque Ele ama vocês. Nós estamos debaixo do amor do Pai, nós estamos debaixo do amor do Filho, debaixo do amor do Espírito. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É de suma importância termos a certeza do que nós cremos. É de suma importância, meu irmão, você conhecer a Cristo, a sua obra. Foi Ele que o Pai escolheu para nos libertar, para libertar o povo da aliança. Ele prontamente aceitou e cumpriu perfeitamente toda a exigência da lei. No conselho da Trindade foi Ele que foi o escolhido e Ele prontamente entregou-se para morrer. E João vai dizer em sua epístola, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa expressão remete a essa verdade, quando Cristo já se entregou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já sabia do objetivo, ele já sabia da obra, ele já sabia do trabalho. Ele não recusou. Ele não negou. Mas prontamente Ele nos amou. Ele pagou um preço. E João diz, eu vi tudo isso. Ele não precisava vir. Ele não precisava da igreja. Mas Ele quis fazer isso. Nós não teríamos vida se Ele não tivesse vindo. Não fiquem dando ouvidos àqueles que dizem Ele não veio. Não é verdade. Isso não é real. Isso é uma fantasia. O Evangelho não é uma utopia. Cristo não é uma utopia. Ele não foi um fantasma.
a eternidade não é uma falácia ou uma mentira ou uma utopia inacreditável, é algo que não existe, isso é mentira, é real. E você vai se encontrar com Deus a qualquer momento e você não vai ter desculpas. Você não vai ter desculpas. E hoje é mais um dia para você sair daqui ou mais condenado ou mais salvo. Porque essa é a mensagem. Ele se manifestou, ele esteve aqui, é por isso que estamos reunidos aqui, é por isso que somos chamados de cristãos, não é porque carregamos uma Bíblia, não é porque mudamos um linguajar ou a roupa, é porque ele nos ama. É porque nos amou desde o princípio e pagou um alto preço, e João diz, eu vi esse preço, eu estive com ele desde o começo. 3 intensos anos, um ministério curto, mas intenso, para nos libertar, para trazer a reconciliação da inimizade do Éden. Quando no Éden, o primeiro Adão trouxe a separação, o segundo Adão, na plenitude dos tempos, trouxe a reconciliação. O que o primeiro Adão quebrou, manchou e destruiu, o segundo Adão está refazendo por seu Espírito. E hoje nós estamos sendo transformados até chegarmos à perfeição. Porque Ele nos levará para a perfeição. Alcançaremos a perfeição. Sim, ela não virá nessa terra. Mas até que ela venha, o dia de hoje, o último mês do ano, um ano tão estranho, tem nos servido para nos melhorar, para trabalhar o coração, para tirar as rusgas, para purificar das impurezas, imundícias. Ele tem santificado a gente. Ele tem fortalecido a fé, ele tem nos fincado, como os puritanos diziam, o cristão ele é igual a uma estaca, quanto mais batem nele, mais ele está fincado na rocha. Eles estão achando que mandar fechar a igreja vai acabar com o evangelho. Eles estão achando que prender os nossos irmãos em jaula, como eles fazem no Estado Islâmico ou no governo da China, quando matam nossos irmãos, vão acabar com o evangelho. Não vão! A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Eles não farão calar a voz do Evangelho. Eles podem fazer o que for, eles podem até tirar as nossas vidas. O Senhor levantará outros. O Senhor converterá outros. O Senhor irá trazer outros. E continuará a fazer a sua vontade até o último dia. E aí todos prestarão contas. Nós não podemos ter qualquer dúvida da divindade de Cristo. Nós não podemos ter qualquer dúvida da sua existência, da sua caminhada entre nós, de estar agora assentado nos céus, ao lado do Pai, de onde há de vir aqueles que aceitam a Bíblia como palavra de Deus, e elas são palavra de Deus. Tem aqui bastante vasto ensinamento, desde a antiga aliança, quando o povo olhava para as promessas, aguardava o Messias, quando sacrificava os animais, quando entraram na arca, quando estiveram sob a nuvem, quando viam a tocha. Eles esperavam Cristo, eles esperavam o Messias. Da mesma forma que eles foram salvos no Antigo Testamento, as promessas do Messias, a vida de outro me salvando, nós somos salvos na nova aliança. Cristo Jesus, não mais sombras, não mais tipos, mas na substância, no antítipo, para onde os tipos apontavam. Ele esteve aqui. Nós estamos agora aguardando o seu retorno.
Nós esperamos não a vinda do Senhor, mas a sua volta. Por isso você que não se arrepender e não mudar de vida, não reconhecer que o Evangelho é a única forma de você ser salvo e Cristo é o único Senhor, você não vai ter outra chance. Quando Ele voltar, não haverá mais tempo. Quando Ele voltar, e eu posso afirmar como muitos teólogos, Ele voltou para muita gente hoje. Ele voltou para muita gente hoje. E desde amanhã desse dia de hoje, da madrugada, até terminar esse dia, muitos ainda se encontrarão com Ele. E já estão a receberem parte do juízo ou da recompensa que lhes pertence. Porque aguardarão o juízo final. Imediatamente após a morte segue-se o juízo. Por isso eu digo a você, não saia daqui sem se arrepender dos seus pecados. Não passe essa noite sem chorar amargamente, suplicando graça e perdão da parte de Deus. Pode ser que haja esperança. Pode ser que haja esperança. O Senhor é rico em perdoar. Cristo esteve aqui. Cristo morreu nessa terra por mão de iníquos. E Ele vai voltar a qualquer momento. O que é que você está fazendo que não se arrependeu ainda? Por que, filho, você é tão rebelde? Por que, filha, você é tão quanto mais rebelde? Por que você zomba de Cristo? Por que você acha que é mentira? Você que tem crescido ouvindo as repreensões, ouvindo os ensinos, por que você é tão duro de coração? Povo rebelde. O Senhor te chama hoje, meu irmão, ao arrependimento. Igreja, você crente velho, você que se acomodou na sua salvação e você não está nem aí mais para nada, você não se preocupa mais com nada, você menospreza o Senhor, você é louco. Como pode você menosprezar aquele que morreu, aquele que te dá vida e que te intercede por você até hoje? Como pode você se acomodar em dizer Ele já me perdoou, mas não foi somente para isso, foi para uma nova vida? Como pode você sentar-se e se acomodar? Levante-se. Não seja pedra de tropeço, não seja embaraço para a igreja. Não arraste o corpo, não arraste o povo. Levante o pé e caminhe. Quando Jacó se encontrou com Esaú, seu irmão disse, vamos, meu irmão, me acompanhe. Ele disse, eu não posso ir, porque eu preciso ir no pasto do gado e das crianças. Ao passo que nós devemos nos levantar e caminhar, nós temos que ir juntos. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Quando repreendermos ou disciplinarmos alguém, nós vamos precisar parar e chorar com quem chora. Mas ao ser restaurado, nós vamos levantar e continuar caminhando. Nós não vamos reclamar das crianças, nós não vamos reclamar dos bebês. Nós vamos carregá-los com cuidado, porque o Senhor os ama. São do Senhor. Mas nós não podemos, irmãos, ficar parados, ficar pelo caminho. Nós não podemos ficar, descansar. Nós estamos lutando, militância. Nós não somos ainda a igreja triunfante. Nós estamos em guerra, em conflito. E vocês estão fazendo pouco caso com a oração, com a leitura bíblica. Há uma guerra. Há um conflito. O inferno se manifesta. O inimigo se levanta. João diz, ele esteve aqui. Eu vi. Eu ouvi. Eu toquei nele. Tudo que eu vou dizer a vocês é de fato verdade. Não duvidem.
Expulsem os hereges do meio de vocês. Não se associe com impuros. Veja o que ele diz, a comunhão, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão com os crentes, uma santa comunhão, uma associação santa. Não é comunhão com qualquer um. É comunhão com a Trindade Santíssima. É comunhão com aquele que os anjos estão dizendo nesse momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Comunhão com aquele que é puríssimo e que tem purificado a sua igreja. E ele termina dizendo: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. É interessante, né, a forma dele escrever, até porque aqui, você que já leu toda a carta, eu peço até que você faça isso em casa essa semana, pare um momento e leia toda a carta de uma vez, uma questão mais de educação, né, de a gente poder pegar um todo desse sermão. Você vai ver muitos momentos difíceis nessa carta. Se Deus nos der graça, nós vamos caminhar por esses momentos difíceis. Mas João já diz a eles: eu estou escrevendo isso aqui para a nossa comunhão e para a nossa alegria. Não estou escrevendo isso aqui para entristecer vocês. Eu estou escrevendo isso aqui para a alegria de vocês, para a nossa comunhão. O que vocês vão me ouvir agora podem até não ser agradáveis, mas são palavras de amor. São palavras de alguém que quer o bem de vocês. E eu estive aí, vocês me conhecem. Vocês conviveram comigo. Eu quero passar para vocês novamente o que vocês já ouviram. Ele diz isso. Não que vocês não conheçam a verdade. Eu não vou dar mandamento novo. Mas eu vou lembrar o velho mandamento para que ele seja novo na vida de vocês. E João então remete eles a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é vida, vida que se manifestou, vida em abundância. Cristo tem propriedade para dar essa vida. Cristo, ele não é qualquer um, ele é o dono da vida, ele é o Senhor da vida. João está indo à fonte. Ele diz: aquele que beber de mim nunca mais terá sede, diz Cristo. Aquele que comeu o pão que eu der nunca mais vai ter fome, porque eu sou o pão da vida. Ele diz para as irmãs daquele morto: se creres em mim, verás a glória de Deus. Eu creio. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele chega para os seus discípulos na despedida, em João 16, ele vai dizer: não turbe-se o vosso coração, João 14, não turbe-se o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Para onde eu vou, tem lugar para vocês e eu vou preparar vocês para esse lugar. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Aí o incrédulo diz: como saber o caminho? Esse incrédulo somos nós. Aí ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não duvide. Não seja enganado. Não fique dando ouvidos a mensagens contrárias às Escrituras. Renda-se tão somente à palavra do Senhor. Para que a vossa alegria, para que a nossa alegria, diz o apóstolo, seja completa. Nós já somos alegres, mas ainda não chegamos ao que podemos e devemos ser. Ainda não somos aquilo para o qual o Senhor nos preparou para que fôssemos. Nós não fazemos ideia daquela glória. Nós não fazemos ideia da maravilhosa glória que receberemos junto ao Pai por causa de Jesus Cristo.
Nós não fazemos ideia. João diz, eu quero completar aquilo que resta. Paulo diz, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Descansemos em Deus, irmãos. A alegria, irmãos, é caracterizada na vida do discípulo de Cristo. O mundo ensina a felicidade nas coisas e é bom ter. É bom ser suprido, é bom socorrer quem passa por necessidades, mas somente o Evangelho pode dar verdadeira alegria. João não vai prometer para eles bênçãos materiais, mas João diz, eu estou escrevendo para completar a alegria de vocês. Que Deus me use, irmãos, e use a vocês, para que enquanto estudarmos essa carta com esse princípio, nós consigamos mais alegria, nós alcancemos mais alegria, sendo mais e mais edificados e conduzidos pelo Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.